Amado, a paz do Senhor Jesus, aqui é seu irmão em Cristo Luiz Roberto, pela divina misericórdia ainda sou Luiz Roberto, amém? Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração, nesse momento. A Bíblia diz, lá em Coríntios, que chegando Paulo em Corinto, quando Paulo estava viajando, chegou em Corinto, um judeu chamado Áquila tinha acabado de chegar recentemente da Itália com a sua esposa Priscila. O Áquila que nós estamos falando aqui não é o Áquila da irmã Verônica. É o Áquila era um judeu lá de Jerusalém, né? Que foi expulso, tal e tal, tal. A Bíblia diz assim, ó. Com a sua esposa Priscila, depois que Cláudio César expulsou todos os judeus de Roma e foi morar e trabalhar Paulo com ele, pois era fabricante de tendas. Paulo fabricava tendas para os evangélicos. Com ele todos os sábados Paulo ia à sinagoga, buscava converter e convencer tanto judeus como gregos. Depois chegaram Silas e Timóteo da Macedônia. Paulo se dedicou totalmente à pregação da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então o que é que eu quero dizer é o seguinte. Quando vocês estiverem na rede social, nas internet, e ouvir um tal de um tipo de pastores aí pregando contra os outros pastores, contra os ministérios, não dê ouvido. Não dê ouvido. Bloqueie aquele vídeo, sai fora, apague, mas não escute, entendeu? Porque Deus, ele enviou pessoas para pregar a palavra, não foi para falar mal do outro ministério. Deus não enviou você para pregar contra o ministério fulano cicrano, não. Enviou nós para pregar o quê? A palavra. E a palavra de Deus tem que ser pregada. Doa em quem doer. E a Bíblia diz, lá em 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 2, Paulo enviou Timóteo para pregar o quê? Contra as igrejas, tal, ou a igreja fulano, cicrano? Sim ou não? Paulo enviou Timóteo para pregar o quê? A palavra. Está empredada. Muito calor aqui no Rio, 45 graus. Aqui no monte, nessa quarta-feira, viu? Que hora é essa? São 13 horas e 26 minutos. Escute, o que é que diz a palavra? Então, querido, eu gosto de pregação, mas eu gosto de 3 pastores, só 3. Para mim, no Brasil e no mundo, só tem 3 pastores, para mim, não sei você. Pastor Abílio Santana, homem de Deus, pastor Carvalho Júnior, pastor Gilvão Rodrigo, acabou. O resto, meu irmão, é história para boi dormir, isso é se o boi vai dormir mesmo, né? Tá entendendo? Então a Bíblia diz, querido, que algum tempo depois se despediu dos irmãos e foi a cabeça de acordo com os costumes judaicos, para marcar o fim de um voto. Isso é a história de Paulo. E partiu de navio para a Síria, levando consigo Priscila e Áquila, onde Paulo chegava a pregar a palavra de Deus. Louvado 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 12, diz assim: quando eu cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, uma porta abriu para mim do Senhor. Olha que coisa tremenda. Quando a pessoa prega a palavra de Deus, a porta se abre. Quando você prega a verdade, minha irmã Bispa Neuza Santana, Pai do Senhor Jesus, Deus abençoe, a porta se abre. Não adianta você ir para um culto. Se eu chegar no culto e vir alguém pregando contra o ministério fulano, ministério cicrano,
eu pego minha Bíblia, levanto daquele banco, lá fora bato os pés para tirar a poeira, e ó, fui. Meu irmão, fico não. Tem que pregar a palavra de Deus tem que ser pregada, porque conhecerei a verdade vos libertará. E quem é a verdade? Cristo. E de onde vem a verdade? Da palavra de Deus. Então prega a palavra. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 17. Porque não fui enviado para batizar. Isso é Paulo falando. Mas para pregar o evangelho de Cristo. Não com sabedoria de palavras. Olha só. Não com sabedoria de palavras. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Para que não alune a cruz de Cristo. Porque quando a pessoa não prega a palavra, ela está anulando a cruz de Cristo. Então a palavra de Deus, ela tem que ser pregada. Ela tem que ser ministrada. Negócio de abobrinha dentro dessas igrejas. As igrejas por aí, se você entrar em várias igrejas por aí, você vai ver muito, como é que se diz? Disse-me-disse. Isso você vai ver em tudo que é lugar. Mas é bom que nós pregássemos a palavra. O Brasil, a nação, o mundo está precisando da palavra. Brasília está precisando de homem verdadeiro para sentar na cadeira previdencial. Homem verdadeiro, que até agora não chegou ainda esse homem. Mas se você enxergar para quem você está colocando lá, pode chegar essa pessoa lá ainda, viu? Ainda tem esperança ainda. Lá em Jó fala que há esperança para a árvore que for cortada. Aleluia. O Brasil está sofrendo por quê? Porque o povo escolhe as coisas erradas, não escolhe as coisas certas. Isso é que é verdade. Estou falando a verdade, não estou falando de política. Isaías 58, versículo 7. Reparta seu alimento com os famintos e ofereça abrigo aos que não têm casa. Dei roupa aos que precisa. Não se esconda dos que carecem de ajudar. Ou seja, aqueles que te pedem, não se esconda. Não diga não tenho. Diga Deus proverá. Se você não tem, não tem, meu irmão, não tenho. Ó, o cara pidão, ó. Pidão. Eu peço que eu não preciso. Tá entendendo? Eu não preciso, eu peço mesmo. Eu bato na porta. Aleluia. Escute. Então, querida, a minha opinião é essa. Eu gosto demais, adoro Deus e gosto das pregações do pastor Abílio Santana, que é homem de Deus, só prega a palavra. Eu gosto das pregações do pastor Carvalho Júnior, prega a palavra. Eu gosto das pregações do pastor Gilvan Rodrigues, que prega a palavra. Esse é o caminho, a verdade e a vida. Não há outro caminho, né, pastor Gilvan? Senão o de Jesus. Então tem muita gente desviando desse caminho. Tem muita gente pregando abobrinha dentro das igrejas. Tem que pregar a palavra, meu irmão. A palavra de Deus, ela liberta. O Brasil, o mundo está precisando de ouvir a palavra. O Brasil está faminto da palavra. O Brasil necessita da palavra de Deus, de homens e mulheres verdadeiramente de Deus. Você chegar numa comunidade que nem a Rocinha, uma comunidade que nem o Vai Quem Quer, você chega no Morro do Alemão, no Salgueiro, você chega na Chatuba, os traficantes olham em você e vê logo se você é mulher ou homem de Deus. O homem e a mulher de Deus é visto pela santidade, não é pelo vestimento. A santidade dele e dela para com Deus. Aleluia! Para com Deus. Não brinque de ser crente, porque Deus está abrindo sepultura para colocar muitos crentes dentro dela. E foi Deus que abriu. Foi Deus que abriu. Deus que abriu. Não foi o diabo não, foi Deus. Deus está abrindo sepultura para colocar muitos falsos pastores, muitos falsos evangélicos lá na sepultura. Lá embaixo dos 7 palmos de chão adentro. Viu? É caixão de Lioziro para aqueles que pregam a mentira, que não vive na verdade. E a Bíblia diz, conhecerei a verdade vos libertará.
Então prega a verdade, porque Deus, Ele é a pura verdade. Jesus, Ele disse, sem mim nada podereis fazer. Aleluia, se as minhas palavras estiverem em vós e a de vós estiver nele, peça o que quiser que ele faz. Agora, se as palavras de Deus não estiverem em você e as suas palavras não estiverem nele, não adianta pedir, porque não alcança. Tá certo? Então fica essa palavra. Não esqueça, o cartão postal do crente é o amor. Sem amor, lá no céu você não entra nem com a vaca tussa. Graça e paz.